Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre moradia popular. De acordo com dados da Prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro tem pelo menos 5.000 imóveis ociosos. Será que esses imóveis ociosos podem ajudar a reduzir o déficit habitacional da cidade? Será que esses imóveis devem ser ocupados? Para saber essas e outras respostas, eu converso com Pedro da Luz. Ele é o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Levando em consideração esse déficit habitacional que nós temos, é possível dizer que esses prédios públicos vazios não cumprem a sua função social? Eles não cumprem e é fundamental que a gente tivesse uma certa agilidade para dar uma destinação a eles e começá-los a ocupá-los, vamos dizer assim. Acho que como eles são públicos, né, o poder público devia ter essa iniciativa e partir, de certa forma, na frente para dar uma destinação a eles. Uma questão que a gente discute muito dentro do Instituto e na arquitetura, no campo da arquitetura e do urbanismo no mundo todo, é que as cidades elas mudaram muito de características e elas precisam ser cidades multifuncionais. O que significa isso? Que você tem a presença de habitação em todos os bairros da cidade. Houve uma tendência da cidade moderna, vamos dizer assim, de especializar usos. Quer dizer, você tinha locais na cidade onde você só trabalhava e locais onde você só habitava. Misturar essas duas coisas é fundamental para você dar, inclusive, sustentabilidade para esse comércio que está instalado no centro e não só ao comércio. Os centros das cidades brasileiras, e particularmente do Rio de Janeiro, eles têm uma concentração de infraestrutura instalada que é uma burrice não utilizá-los sábado, domingo, entendeu? E sexta-feira à noite, quinta-feira à noite. Por quê? Eles são partes da cidade muito bem infraestruturadas. Áreas vivas que não são usadas, né? Exatamente. E que tem infraestrutura que não é só infraestrutura de lazer, de cultura, mas é infraestrutura de coleta de esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, calçada, vias e tudo isso que faz parte daquilo que a gente pode chamar de infraestrutura urbana. E é muito importante que essas áreas tenham a presença da habitação. Houve uma tendência no mundo que foi especializar essas áreas como áreas só de escritórios e serviços. Hoje em dia, contemporaneamente, a gente quer misturar a cidade, porque isso tem um efeito muito benéfico. A gente deixa de sobrecarregar as infraestruturas de transporte das pessoas e a gente começa a disseminar centralidades nesse território. Então é muito importante, quer dizer, que a gente busque algumas estruturas que estão no centro da cidade do Rio de Janeiro, que estão vazias, que são públicas também, que tivesse, por exemplo, uma destinação habitacional. Levando em consideração o que aconteceu em São Paulo, nós vivemos também tragédias anunciadas, ou seja, essa ocupação irregular pela falta de moradia é um grande perigo no Rio de Janeiro? Sem dúvida, também é, porque nós temos algumas estruturas que se desenvolveram em altura, que estão invadidas e estão com, não a parte estrutural precarizada, mas a parte de instalações precarizadas, entendeu? Sem uma vistoria e mais, sem a parte de combate de incêndio vistoriada para que garanta a segurança plena dessas ocupações, entendeu? Então é muito importante, que haja uma vistoria sobre essa coisa, uma regularização dessa questão e, mais do que isso, a garantia de que essas pessoas que já estão ocupando esses lugares tenham a legalização dessa propriedade. Eu acho que isso é uma coisa fundamental e vai fazer bem para a própria cidade, porque na medida em que a gente tem mais gente morando no centro, esse centro vai ganhar mais vitalidade, o comércio vai ter uma sustentabilidade maior, essa infraestrutura não vai ficar subutilizada, que eu mencionei anteriormente. É também muito importante que a gente comece a ter uma cidade mais inclusiva, você está entendendo? Porque a cidade que ela está muito separada por estratos sociais, ela é uma cidade muito insegura, não é? Ela tende a ser uma cidade em que há uma revolta dos estratos mais pobres contra os estratos mais bem beneficiados. Essa ocupação social dessas chamadas habitações que já estavam em abandono, precárias, seria a saída para esse problema crônico, ou seja, histórico da habitação? Sem dúvida, quer dizer, eu acho que a gente precisa ter
eu acho que ela não deve ser encarada como solução única, não é? Nós temos um cardápio de questões que têm que ser aplicadas na questão da habitação urbana, que é um déficit muito grande no Brasil, e no Rio de Janeiro também esse déficit é muito grande, é substancial, que a gente deveria começar, primeiro, urbanizar favelas, construir novas unidades, ocupar essas áreas que estão subutilizadas nas centralidades, e isso tem que ser feito de uma maneira concatenada e articulada. Não adianta você atender só uma perna desse problema. Te dou um exemplo assim muito claro. O município do Rio de Janeiro ele foi campeão de execução do Minha Casa Minha Vida. Mas esse Minha Casa Minha Vida, na sua grande maioria, ele se realizou muito distante, longe dessas centralidades que eu estou mencionando. O que aumenta custo de transporte. O que aumenta custo de transporte, o que aumenta a violência, o que aumenta o domínio de algum desses territórios pelo poder paralelo, essa coisa toda. Nos centros das cidades, nesses centros já constituídos, isso é muito mais difícil. Então a gente precisa começar a fazer uma ação que ela seja mais casada. Você vai urbanizar a favela, vai construir novas unidades perto dessas urbanizações para você não mudar a pessoa de favela para um lugar muito longe. Ao mesmo tempo, no centro da cidade, você vai começar também a oferecer habitação para a população mais frágil, mas não só para ela, também para os estratos médios, né, que acho que é importante a gente ter um programa habitacional que abarque todo esse problema de uma maneira mais íntegra.